Nesse vídeo, vamos discutir se em 2022 as bitcoins poderão morrer. Será que as bitcoins estão correndo risco? Bem, vamos discutir quais são os fatores que levam, aparentemente, né, isso são estudos, é uma suspeita que está sendo verificada aqui, quais são os fatores que fazem com que o valor das bitcoins realmente suba, né, a níveis estratosféricos. Se nós viermos aqui na ponta do gráfico, na ponta à esquerda do gráfico, que se inicia lá no. O gráfico se inicia em 2016, mas as bitcoins estamos falando lá entre 2007 e 2008. Tinha acabado de ocorrer a maior crise na história dos Estados Unidos, desde a quebra da Bolsa em 1929, né? E naquele momento havia uma grande revolta contra os bancos, contra o mercado financeiro, por parte de muitas pessoas nos Estados Unidos. Nessa mesma época, né, um pouquinho antes, tinha ocorrido o Curralito lá na Argentina, ou seja, em 2001, o governo argentino congelou o dinheiro das pessoas nos bancos, congelou a poupança. Algo muito parecido com o que havia sido feito aqui pelo Collor de Mello, né, no início dos anos 90 aqui no Brasil. Então, diante desse cenário assustador para os investidores, para as pessoas em geral, surge em 2008 as bitcoins. E ela surge com uma proposta de ser uma moeda digital que pode ser usada para pagamentos na internet e que não depende de nenhum banco, está totalmente descentralizada, espalhada, não tem controle por parte de nenhum agente conhecido no mundo naquele momento. Isso causou um forte interesse, né? E nos primeiros anos, até chegarmos próximos de 2017, houve um crescimento constante, mas não havia nenhuma explosão de valor de fato. Em 2010 foi criado o primeiro pool de mineradores, porque o custo da mineração foi se tornando cada vez mais alto por causa da competição entre os mineradores para minerar. Só os mineradores que conseguem minerar primeiro recebem remuneração, uma fração do valor minerado. Então é uma corrida entre mineradores. Para aumentar a chance de ganho, eles foram se concentrando em pools, em um consórcio de mineradores, né, para ratear os custos de operação e para diminuir o custo de energia, né, e eles se concentraram em países onde o custo de energia era muito baixo, muita disponibilidade e baixo custo. Né. No Brasil, entre 2014 e 2016, houve um crescimento muito grande do uso de bitcoins. Os brasileiros começaram a ter seu interesse despertado pelas bitcoins. Né? Bom, o primeiro grande pico de valor das bitcoins ocorreu por volta do final de 2017, e ali ocorreram alguns fatores. Né? O aumento do interesse dos investidores em geral no mundo. A China proibiu o uso de bitcoins porque eles perceberam que o pessoal estava transitando dinheiro entre a fronteira da China e o resto do mundo, e o governo chinês não gosta de perder o controle das coisas. Né? Na Argentina, houve uma grave crise econômica em 2018, que fez com que a perda do valor do dinheiro argentino levasse muita gente a investir em dólares e até mesmo em bitcoins. Então, um conjunto de fatores levou a esse primeiro pico de valor. Né? Em 2018, houve aqui no Brasil um fato relevante, que foi a eleição presidencial de 2018. Mas nós não registramos aqui um crescimento de preço das bitcoins realmente destacado em função disso. Então, esse risco político não provocou, no Brasil pelo menos, um grande impulso no valor das bitcoins. Bom, em 2019, começaram a ser criados instrumentos financeiros no mercado financeiro convencional para que as bitcoins começassem a entrar no mercado financeiro mainstream, no mercado financeiro convencional. Isso provoca, como pode ser visto aqui no gráfico, um aumento no preço das bitcoins. Houve uma valorização. Em 2020, várias empresas de fundos anunciaram investimentos em Bitcoin, bancos anunciaram que iam criar produtos para investimento em Bitcoin, mas as Bitcoins só explodiram de valor realmente
quando nós tivemos o problema da pandemia, e esse problema da pandemia levou a uma irrigação gigantesca de dinheiro nos mercados por parte dos bancos centrais. Esse excesso de liquidez em 2022 provocou o disparo de ativos de risco, de investimentos de risco em geral, inclusive em bitcoins. Veja, num primeiro momento, todos os ativos perderam valor em 2020, por causa da pandemia. Depois disso, começamos a ter, devido ao excesso de liquidez no mercado e as pessoas não estarem consumindo com viagens e com algumas outras formas de consumo, começaram a usar o dinheiro para investir em ativos de risco para crescer rapidamente o seu patrimônio. Isso incentivou o crescimento das bolsas, isso incentivou o crescimento também das criptomoedas e principalmente das bitcoins, que atingiram pelo menos dois grandes picos, né? Um pico em 2021 e outro pico, um em 2020 e outro em 2021. Logo em seguida, nós tivemos uma pressão por redução da emissão de carbono, que ocorreu no final, em meados de 2021, que provocou um desestímulo de mineração. Foi anunciado pela China e por alguns outros países, Mongólia, alguns outros países, a proibição da mineração de bitcoins lá por causa da emissão de carbono. Havia uma forte pressão nesse momento, em 2021, para partirmos para geração, né, verde, para conter a emissão de carbono, e o governo chinês e alguns outros governos, para atingir as metas de redução da emissão de carbono, acharam melhor tirar a mineração como parte do processo que eles tinham nos seus países. Olhando um pouco mais proximamente, nós podemos ver que o primeiro grande pico absoluto de todos os valores que ocorreu com as bitcoins ocorreu em 2021. Foi entre abril e maio de 2021. Nós tivemos o maior pico histórico desde então, quando aqui no Brasil as bitcoins chegaram próximos a 360 mil reais uma bitcoin. Nesse momento, devemos atribuir esse pico à grande quantidade de dinheiro que rodava na economia, sem a correspondente necessidade de consumo por parte das pessoas. Então, como as pessoas tinham muito dinheiro e não tinham o que fazer com ele, acabavam investindo, e investiam em ativos de risco para fazer seu dinheiro crescer rapidamente. Esse foi o primeiro grande pico. Quando começou o processo de vacinação e a liberação, depois disso, né, o processo de vacinação e a liberação das pessoas para voltar a viajar, a consumir e tudo mais, as bitcoins tiveram um recuo até o final de 2021. E aí começaram a subir novamente, né, nesse último quadrimestre ou trimestre de 2021, atingindo um novo pico histórico no último mês do ano de 2021. Dali para frente, começaram as iniciativas de conter a liquidez no exterior e aqui no Brasil, com a elevação das taxas de juros aqui no Brasil, que subiram fortemente, e com o anúncio de que o governo americano passaria, e o governo europeu discutia isso também, passaria a elevar as taxas de juros dos títulos da dívida pública nos Estados Unidos, o que provocou o desestímulo do investimento em ativos de risco. Isso provocou uma grande queda no valor, provavelmente, essa é a minha teoria, uma grande queda no valor das bitcoins, e com a guerra que começou em fevereiro, né, a guerra da Ucrânia e os problemas de inflação, isso também conteve o ímpeto das pessoas a investir em ativo de riscos. Então, desde o começo desse ano, praticamente a partir de fevereiro desse ano, as bitcoins estão girando em torno de valores mais ou menos emparedados aí num certo limite de suporte e de resistência, sem uma verdadeira definição para onde elas vão. Se nós olharmos a situação dos últimos tempos até a data atual, nós podemos ver que a tendência ainda é
das bitcoins se manterem subvalorizadas, né? Elas ainda estão numa situação de não haver indício de que elas vão se valorizar fortemente num curto prazo. Nós temos que pensar em outros aspectos. Por exemplo, como as bitcoins dependem da rede blockchain, um dos fatores que deve ser acompanhado pelos investidores é o estado da rede. Existem vários indicadores da saúde da rede, do funcionamento da rede, as transações e tudo mais. Eu peguei 2 gráficos aqui para mostrar para vocês o declínio da receita obtida pelos mineiros, né, pelos mineradores. Existe um risco, ele é pequeno, não acredito que isso ocorra, mas como vocês podem ver nesse gráfico aqui, houve uma redução da remuneração dos mineradores, assim, num limite, que eu não acredito que vai ocorrer, mas num limite, se os mineradores se desestimulam em minerar bitcoins e começam a sair da rede, você esvazia a rede, né? Você diminui o poder da rede. Por outro lado, cada vez que você tira os mineiros e diminui a quantidade, você dá chance para os que ficam ganharem mais. Então, uma das coisas muito legais da rede blockchain é essa capacidade de autoadaptação, independentemente de decisões. É um negócio muito legal. Podemos dizer que a rede blockchain das bitcoins, ela se parece muito com a internet. Ela tem muitas peculiaridades que se assemelham, né, que fazem analogia com a internet, da questão da autorregulação. Mas eu recomendo a quem deseja investir em bitcoins, seriamente, prolongadamente, que passe a acompanhar esses indicadores, que eles ajudam a termos uma ideia se fatos que ocorrem na economia afetam o funcionamento da rede e vice-versa. Agora, eu queria fazer umas considerações finais que eu acho fundamental para a gente analisar se as bitcoins podem morrer ou não. Alguns grandes números. Em abril de 2022, o número de criptomoedas em geral, né, Bitcoin e concorrentes, as altcoins, as stablecoins, era por volta de 10.332 opções de criptomoedas. No total, essas criptomoedas valiam 1,77 trilhões de dólares. Podemos dizer que todas essas bitcoins juntas valem mais ou menos em torno de 20% do PIB brasileiro. É um valor realmente muito significativo, muito grande, né? Em 2018, nós tínhamos 960 criptomoedas. Tá? Apenas 960 contra 10.332 em 2022. Naquela ocasião, em 2018, 46% das criptomoedas criadas foram extintas. Então, historicamente, nós temos precedente de falência das criptomoedas. Isso já aconteceu antes. Não das bitcoins, mas das criptomoedas em geral. Já aconteceu. Se já aconteceu, pode acontecer de novo, né? Em 2013, uma Bitcoin valia R$ 265. Né? Em 2017, passou a valer R$ 69.099. Houve um crescimento de 25.975% em 6 anos e 6 meses. Um tremendo absurdo, né, se a gente for pensar. É o que criou o mito em torno das bitcoins. Né? Em 2021, uma Bitcoin valia R$ 150.458. E em dezembro de 2021, né, passados aí um ano praticamente, esse 153.458 virou 373.900. Houve um crescimento de 144% em 341 dias. Um grande absurdo, né? Agora, pensem o seguinte, se esse padrão de crescimento se repetir, para que isso ocorra novamente, esse fenômeno, uma Bitcoin teria que valer em um ano 7.516.869, seguindo o padrão de 2016-17, ou 496.918 pelo padrão de 2021. Não me parece que isso vai acontecer no curto prazo devido aos problemas econômicos e sociais e políticos que a gente vê no Brasil e no mundo, né? Eu quero lembrar a vocês o seguinte, para que o valor das bitcoins cresça, é necessário que mais compradores
passem a comprar. Tem que haver uma elevação do interesse, né? E tem que aumentar o número de pessoas interessadas a comprar e comprar com apetite de risco e com apetite de pagar o valor crescente, né? Se ela está aumentando o preço, ela vai ter um valor cada vez mais alto. Então a pessoa tem que sair comprando por valores cada vez mais altos. Isso pode acontecer quando o sujeito tem muito dinheiro na mão e não sabe o que fazer com ele, não tem opções alternativas de rendimento. Agora, se você passa a ter taxas de juros muito altas, aí você vai pensar duas vezes antes de correr um grande risco, mesmo para aumentar significativamente seu patrimônio no curto prazo. Um outro problema que a gente pode registrar aqui é a maior regulamentação por parte dos governos. Se os governos quiserem atrapalhar as bitcoins, eles têm meios de atrapalhar, não de acabar com elas ou de impedir que a rede continue existindo. De qualquer forma, eu gostaria de lembrar o seguinte, né? Governo dando conta, atrapalhando, sempre é um fator de freio, né? Que vai desestimular muitos investidores. Eu não acredito que as bitcoins vão morrer esse ano e talvez não vão morrer nunca, pelo tamanho que elas passaram a atingir. A tecnologia de blockchain e outras tecnologias envolvidas nas criptomoedas provavelmente não vão acabar nunca, elas vão se desenvolver cada vez mais porque elas trazem vários benefícios para as empresas e as pessoas. Então, se vocês me permitem uma humilde opinião, não vamos ter o fim das bitcoins em 2022, mas também não vamos ter nenhuma estilingada de valor trazendo riqueza instantânea em curto prazo. Se você gostou desse vídeo, nos dê seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes. Assine o nosso canal.